Tribunal de Justiça foi discutido pelos desembargadores o recurso que nós apresentamos. Eles não decidiram, um desembargador pediu vistas, ou seja, não houve votação, e a próxima reunião do plenário, né, do Tribunal de Justiça acontece na próxima terça. Então, é na próxima terça que nós vamos ter aí o resultado do nosso recurso. Então, é isso que nós temos da semana passada para agora em relação às questões judiciais. Nós estamos tentando suspender aí os processos que a Secretaria de Estado tem feito. No dia de hoje, gente, essa reunião às 11 horas, ontem, chegou-se a ventilar que haveria uma reunião hoje às 8 horas da manhã, né? Chegou até a ser divulgada, não pela direção do sindicato, mas as pessoas começaram a veicular a informação, que inclusive foi passada para o pessoal que estava, né, no plenário da Assembleia, mas essa reunião ela não se confirmou. A gente tem uma série de possibilidades que vai se confirmando ou não. Então ela não se confirmou. Hoje, então, a gente veio já preparado para o comando, já com uma proposta de calendário. E aí, o horário por volta das 11 horas, então, essa equipe que eu falei, que é o Rogério, o Adal Kleber, o Antônio Júlio, o Pompílio, todos eles são do bloco de oposição. E o Luiz Humberto, que é o líder da Assembleia Legislativa. Eles, então, nos chamaram e relataram que tiveram uma reunião com o Danilo de Castro. O Danilo de Castro é o secretário de governo, então ele estaria, portanto, entrando no processo de discussão. O processo de discussão não seria mais nem com a Renata Vilhena, nem com a Ana Lúcia Gazola, e então o governo reconheceria o piso na carreira e estaria disposto a negociar, evidentemente, garantida a premissa que o governo sempre defende da suspensão da greve, mas que o governo reconheceria o piso na carreira. Então, nós fomos buscar parâmetros que eram fundamentais que nós trouxéssemos para a avaliação da categoria, e foram os que eu apresentei na Assembleia agora. Que isso ficasse explícito, escrito, piso na carreira, e aí o piso na carreira não é na carreira, é nas carreiras, que é o debate de que o piso não é só para o docente, mas para todos que exercem a função também de suporte à docência. A questão da reversão de todas as punições, né, do que já aconteceu e, consequentemente, suspende para frente. Nessa questão das punições, além da questão das punições, a questão da anistia e do pagamento. Por que a anistia é importante? Porque a anistia é o que resolve a vida funcional da gente. A gente sabe que tudo na vida funcional da rede estadual está impactado a frequência, né, o tipo de falta. Então, sempre é um cuidado nosso. O documento do ano passado tem isso, para que as pessoas não fiquem penalizadas no futuro. Não é hoje, é no futuro. Então, a importância sempre da anistia, da sua situação funcional. E o pagamento, porque nós sabemos que no próximo mês, quem está de greve não tem salário, né? Porque até esse mês foi metade, ou pouco menos da metade do salário. Então, a questão do pagamento, ela era uma questão importante. Pagamento antes da reposição, na perspectiva do que nós fizemos no ano passado, né? Não tem mais desconto, paga o que descontou, e o calendário se discute com o colegiado escolar. E ainda abrimos a possibilidade, que a gente sabe que muita gente na categoria defende, a possibilidade da pessoa não querer repor, uma vez que tem resolução que contratou designado, né, fez contratação para reposição. Então, se o servidor não quiser repor, que ele não fosse obrigado a repor. Não teria o salário, mas manteria a anistia, porque a anistia não está vinculada à reposição. Então, até isso nós trabalhamos. É evidente que tudo dentro assinado, né, num termo, nós chamamos de termo de compromisso, e foi assim que ficou. E foram essas as questões que nós abordamos de forma sintética. E precisaria deixar claro como seria a questão do piso na carreira, né? Essa questão do que é escalonado, o que não é. Então,
na negociação. Quem foi? Mesmo grupo, Rogério Correia, Adal Kleber, Antônio Júlio, Pompílio, o Luiz Humberto, pela liderança do governo. Foram essas pessoas, né? Carlinhos Moura e o Elismar Prado também foram. Bom, voltaram com o quê? Foi o que eu apresentei na Assembleia. O que eu não apresentei, gente, é porque a gente não tem as respostas, né? Então, tudo que foi apresentado na Assembleia é o que a gente tem. Então, tem questionamentos que nós não vamos ter as respostas, embora a gente saiba que a gente precisaria dessas respostas, mas nós não conseguimos várias respostas, então nós também temos que ver como é que nós vamos trabalhar. Então, primeiro, o governo aceita a assinatura de um termo de acordo, né, a ideia do que ficar pactuado for assinado. Quem vai assinar e responder pelo governo é o Danilo de Castro, de fato confirmando, né, que o processo não passa pelas secretárias que até então faziam interlocução conosco. Bom, aí vem o documento que eu prefiro ler, que eu acho que fica mais fidedigno, né? Tem parágrafo que o governo coloca aqui que não tem enorme diferença no estado que as coisas se encontram. Reiterado a plena disposição de permanente diálogo com a categoria dos professores estaduais, o governo reafirma sua disposição ao entendimento de modo a permitir o retorno pleno da normalidade da rede pública estadual. O governo dispôs parágrafo. Depois a gente avalia, né? Para tanto, garante o sindicato a participação em comissão de negociação, com a presença de 6 parlamentares, além dos representantes do Poder Executivo e do sindicato. Parece. Quem seriam os 6 parlamentares? 2 são do PT, 2 do PMDB e 2 do governo. Então, segundo os próprios deputados que acompanharam, seriam 4 da oposição e 2 do governo. Foi o que eles conseguiram. Com o objetivo, voltando ao texto, com o objetivo de aprimorar e reposicionar na tabela salarial das carreiras da educação, abre parênteses, em ambas as suas atuais formas de remuneração, fecha parênteses, com impactos salariais desdobrados de 2012 até 2015, desde que o movimento cesse de imediato. As carreiras da educação, que é um elemento que nós batalhamos ao longo do dia, exatamente porque a proposta que está na Assembleia é só para professor, nós já discutimos isso, então não seria só para professor, mas as carreiras da educação. Como seria esse aprimoramento e esse reposicionamento, nós não temos como responder neste momento, e foi muito o que nos foi questionado pelo caminho. Vocês receberam um boletim, é o 48? Ele tem a tabela. Nós publicamos então a tabela. É essa tabela. Por que é essa tabela? Porque é a tabela do valor que o governo reconhece, não é? Ou seja, o 712 proporcional à jornada de 40 horas. Essa tabela tem a aplicação em todas as carreiras da educação. Então, o escalonamento, o reposicionamento, a palavra que está aqui é essa, vamos me ater ao que a gente tem, né? O reposicionar na tabela salarial das carreiras da educação, o reposicionar é essa tabela, reconhecendo 712. Nós chegamos a propor que estivesse no texto a ser assinado que o governo reconheceria os reajustes anuais, porque nós sabemos que em janeiro do ano que vem não é essa tabela mais, correto? Ela já é reajustada, que é uma previsão da lei. O governo achou desnecessário porque já está na lei federal. Vamos lá, vamos construir, né? Eu estou dizendo para vocês todo o diálogo, né? Com impactos salariais desdobrados de 2012 até 2015. Bom, nós sabemos que o projeto de lei do subsídio traz esse escalonamento. A proposta de vencimento básico da Polícia Militar e Civil é escalonada até 2015, usou a mesma dinâmica com a qual foi trabalhada nas outras categorias, inclusive
da educação que já existe. Nós, evidente, gente, que propusemos imediato, né? Evidente que o pagamento imediato. Mas o que voltou do governo foi o texto que eu li. Vamos continuar lendo o texto. A comissão será instituída através de resolução imediatamente após a suspensão da greve da categoria e iniciará os trabalhos em até 24 horas após a sua constituição. Por que isso? Tá, então cria uma comissão que daqui a 6 meses, quer dizer, as coisas precisam ficar mais claras para a categoria. Então a gente solicitou que a proposta ficasse mais fechada. Segundo, na reunião, quando os deputados voltaram, porque eles vão ser partícipes disso aqui, né? Eles não estão só mediando mais. A Assembleia vai ser partícipe desse processo. Eles assumem o compromisso de já deixar marcada a primeira reunião para quinta-feira, dia 29. Então, a comissão começaria os seus trabalhos na quinta-feira, dia 29. No curso das negociações, preservados os termos do regimento interno da Assembleia Legislativa, será orientada a liderança do governo no sentido de paralisação da tramitação do projeto de lei já encaminhado ao Poder Legislativo. Falta aqui o número do projeto de lei. A gente até colocou, eles tiraram, mas falta o número. E é o que o governo já tinha dito, né? Que, não, que sucederia a tramitação. A partir da data da suspensão do movimento e retorno integral às atividades, cessa a aplicação de novas penalidades. Nós pedimos não as novas, nós pedimos tudo, o processo que a gente já discute, da anistia, ela é fundamental para a vida funcional da categoria. O governo disse que esse é o seu limite, no sentido de que a negociação está sendo feita com a Secretaria de Governo, e para negociar além disso tinha que envolver a Secretaria de Educação, o que não seria possível, não era a ideia, né? Não era a ideia envolver a outra secretaria. E aí o governo nos informou, gente. Aí a informação é do governo. Se é isso mesmo, se nós vamos pagar para ver, nós vamos avaliar. Mas amanhã já sairiam demissão de mais 200, o número exato são 248 demissões de designados. Que eles suspenderiam essa publicação, já entendendo que isso não aconteceria dentro desse documento. Bom, o que nós ainda discutimos com os deputados? Nós discutimos com os deputados que não é possível discutir qualquer coisa sem que haja anistia. Ela é importante para a vida funcional das pessoas, além da garantia de rever as punições. O que é rever as punições? Bom, o vice-diretor que já foi dispensado cujo motivo é a greve, o diretor que foi exonerado cujo motivo foi a greve, um designado que possa ter sido dispensado cujo motivo foi a greve. Isso tem que ser revisto, né? E aí nós perguntamos, se o governo não quer se comprometer, a Assembleia se compromete? Porque a pergunta, um projeto de lei de origem da Assembleia anistia as pessoas, né? Porque isso não gera despesas, teria de competência do Poder Legislativo fazer isso. Nós questionamos, vocês fariam isso? E assinariam que fariam? E nós pedimos, o presidente da casa assina? O Adalto Kleber trouxe um retorno agora, antes de eu entrar, dizendo que sim. O presidente da Assembleia assina e se compromete com a anistia. O documento disso nós não temos, né? Não foi construído. Então tem esse conteúdo. A questão do pagamento, que para a gente também é fundamental dentro do que está aqui. O governo não assegurou o pagamento. Vocês perceberam no que eu li, correto? Mas nós continuamos em função do que vai acontecer no próximo mês. A Assembleia se compromete que esse ponto seja o primeiro a ser resolvido nessa comissão, porque a comissão não iria só discutir o piso, porque aí nós fizemos um outro questionamento. Depois do acirramento feito, contém muitas coisas que não são objeto dessa greve, mas que repercutem. Alguém me perguntou no caminho, e a atualização da escolaridade? A atualização da escolaridade impacta diretamente no piso. Eu tenho mestrado, mas se eu sou TEC 2, a diferença aí ela é significativa. Então nós temos demandas. Alguém me perguntou o concurso público, achando que a gente teria espaço para discutir o edital de concurso, coisa que nós não tivemos. Como é que a gente trabalharia isso? E nós avaliamos que a Secretaria de Educação não tem condições de coordenar esse processo de negociação mais conosco, depois de tudo que nós vimos
nós precisaríamos. Então, esta comissão assumiria o papel do processo de negociação da nossa pauta, que não é objeto dessa greve. Então, nós fizemos esse questionamento, entendendo o para frente, né? Porque senão, em algum momento que a greve é suspensa, como é que fica depois todas as questões que não foram objeto dessa greve? Então, a Assembleia, essa comissão constituída pela Assembleia, assumiria esse papel. Bom, gente, é isso que nós temos de forma objetiva para que nós possamos avaliar. Né? Evidente que não foi possível ao conjunto da direção estadual se reunir antes desse comando estadual de greve, em função de que nós estávamos todos juntos nas mesmas demandas. Nós precisamos fazer uma avaliação desta abertura de negociação, porque isso de fato aconteceu. Né? Nós estávamos desde as 11 indo e voltando num processo mediado pelos deputados, mas aconteceu. Temos uma proposta de documento que foi assinada como testemunha, né? Quer dizer, os deputados já disseram que esse documento existe, já assinaram que esse documento foi apresentado à categoria através da comissão de negociação. E nós precisamos agora fazer essa avaliação, né? do quadro que nós temos. Eu não tive a oportunidade de ouvir todas as regiões, mas vocês ouviram do quadro que nós temos, da questão judicial, que eu não disse na Assembleia, exatamente para poder informar este comando, para que a gente pudesse avaliar a dificuldade que nós estamos tendo de reverter judicialmente essas decisões. Isso é um fato que me dói muito admitir, mas aqui nós não estamos na batalha final, sob pena da gente fazer aí dessa greve um jogo de vaidades, né? Então, quem derrota quem? Nós precisamos avaliar isso, né, da nossa dificuldade de reverter as decisões judiciais, nas quais o governo tem se amparado para fazer os atos que ele tem feito, de dispensa de designados, de abertura de sindicância, etc. E o que nós temos? Né, a abertura da negociação de um governo que disse que não negociaria. Nós ouvimos isso 111 dias, e se não negociaria sequer não teria nada para apresentar, né? Do reconhecimento do piso na carreira, que foi uma questão que nós reivindicávamos e trabalhamos melhor desde a apresentação do projeto de lei 2.355, do nosso fôlego para continuar no quadro que nós temos. Várias pessoas já me disseram que é fundamental. Alguém, inclusive, me disse que o governador ajoelhou porque teve que negociar. Foi mais ou menos isso que alguém me disse. Então, nós precisamos avaliar, porque o 712 na carreira foi reconhecido. Nós temos aí uma dificuldade de tentar ver como seria esse reposicionamento, né, o que algumas pessoas chamam de escalonamento, mas o 712 na carreira ele está reconhecido, fruto do processo de negociação de hoje. Então, nós temos que avaliar, ver o quadro que nós temos, avaliar se o que nós temos é uma conquista, em que pé que essa conquista nós podemos avançar mais, para que a gente possa apresentar à Assembleia o resultado. Como vocês me ouviram, em nome da direção estadual, por 112 dias, eu vou me atrever a dar uma opinião, sob pena da opinião estar errada, porque eu estou falando com o coração. O meu sentimento agora é que, de fato, o que nós trouxemos é pouco para tudo que nós merecemos. É este o meu sentimento. Mas o meu sentimento também é de nós termos conquistado uma negociação e o reconhecimento do piso na carreira. Isso não foi pouca coisa. Nós começamos essa greve pedindo piso, reivindicando. Essa greve começou porque não tinha negociação de piso. Nós conquistamos a negociação de piso. E nós não podemos transformar tudo que nós conquistamos, o apoio da sociedade, o apoio dos movimentos sociais, a parte da Assembleia Legislativa que de fato entrou nesse processo, nós não podemos desconsiderar. Então, nesse momento, o sentimento ele tem que ser de vitória, de conquista, porque nós lidamos com um governo que usou
suas armas para derrotar uma categoria. Nós não estamos nesse momento com a pauta 100% atendida. Não vou jogar para a galera porque não é real. Não está atendida. Mas nós não fomos derrotados. E nós sabemos que o projeto desse governo era derrotar a categoria. Derrotar um dos poucos sindicatos que conseguiu articular nacionalmente denunciando o projeto aqui em Minas Gerais. Não nos derrotou. Não nos derrotou. Negociar, pessoal, é a arte do possível. Nós temos que ver se foi isso que nós conseguimos o possível e nos reorganizarmos para continuar ver o processo de acompanhamento dessa comissão. Ou se nós avaliarmos que isso aqui não valeu de nada, é pegar isso, jogar no lixo e começar com a categoria numa grande greve. Nós não podemos, e eu tenho sentido peso nas costas, de eu defender uma greve sabendo que as pessoas estão sendo demitidas. Então nós precisamos fazer essa avaliação. Porque para mim, muito fácil chegar na Assembleia e dizer, vamos continuar. E eu sei que a fala da direção tem um grande peso. E provavelmente a maioria votaria pela continuidade. E nós, amanhã, teríamos vários colegas demitidos e não conseguiríamos reverter judicialmente o que nós temos encontrado. Estou sendo bem honesta, né? Estou sendo bem honesta, sem nenhum medo de errar e sem nenhum medo de apanhar, de todos que estão apanhar no sentido político, né, gente? De ter uma avaliação crítica, melhor, né? De ter uma avaliação crítica dessa minha fala. Nós precisamos avaliar, porque são vocês, somos nós, que conduzimos esse sindicato. Com todos os grupos políticos, com todas as forças políticas, com todas as divergências de opinião. O que nós construímos até aqui, nós temos que avaliar as pernas e, sem dúvida nenhuma, o sentimento de que o governo não derrotou essa categoria. Aí nós precisamos avaliar o que fazer daqui para frente. Obrigada. Trabalhadores em educação, em greve da Rede Estadual de Minas Gerais, que votam na proposta de número 1, pela suspensão da greve, com aceitação da proposta, com retorno na quinta-feira, manifestem a mão levantando o seu contra-cheque. Ok? Ok, obrigada. Bonito, jamais será vencido. O povo unido 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 jamais será vencido. Ok, pessoal, ainda em regime de votação, os companheiros e companheiras da Rede Estadual em greve, que votam na proposta de número 2, pela continuidade da greve, se manifestam levantando o seu contra-cheque. Ok. Ok.